sobreexistente que domina na totalidade. Os céus e a terra. Não existe outro Deus, não existe outro caminho, não existe uma outra verdade. Nós sabemos, amados irmãos, que apresentar-se a Deus, esse Deus poderoso, que nos conhece antes de nós termos nascido, não podemos ser de qualquer maneira, não é verdade? E, amados irmãos, aqui nós vemos Paulo na sua segunda viagem missionária, ele conversando com um jovem, Timóteo. Timóteo estava cuidando, amados irmãos, de uma igreja que estava passando por muitas dificuldades em Efésio. Se você conhece a história, o contexto dessa menção de Paulo a Timóteo, um jovem a qual foi empossado de assim levar as boas novas com autoridade e poder guiar só sobre a palavra de Deus e ensinar uma cultura que estava depravada, caída, amados irmãos, na prostituição, uma sociedade que estava caída, amados irmãos, na incredulidade, adorando vários deuses pagãos da época. Era uma dificuldade muito grande para um jovem. Por isso que Paulo exorta a Timóteo. Ele vem com uma exortação, uma palavra de ânimo, uma palavra de apresenta-se a Deus. Ou seja, com outras menções nós podemos dizer: olha para Deus, e assim como Ele é, venha assim, amados irmãos, se apresentar a Ele, porque assim Ele é santo. Apresenta para um Deus santo, Ele é um Deus poderoso. Então nele você começa a sentir que você pode, não é verdade? Porque às vezes nós queremos se apresentar a Deus de uma maneira que nós servimos um Deus a qual não pode nada, não tem poder. Às vezes nós queremos se apresentar a Deus de qualquer maneira, achando que Deus, o dono do poder da provisão, vai ouvir qualquer questionamento. E nós devemos aprender como orar, como apresentar o nosso corpo, como nós devemos se prostrar verdadeiramente perante esse Deus, a qual tem toda a reverência, e a Ele dá toda a glória, não é verdade? E é isso que nós temos que entender neste culto de obreiro, porque aqui hoje vai ser consagrado, obreiro, diácono e também, amados irmãos, missionária. Então, amados irmãos, nós temos que entender que Deus, Ele não é aquele Deus que Ele aceita você pela metade. Ele não é aquele Deus que divide você com outros deuses ou com o mundo. O Espírito ao qual Ele confiou de estar sobre mim, sobre você, Ele tem ciúme. O mundo, amados irmãos, Satanás, ele divide, o homem e a mulher de Deus, porque ele não vê assim, amados irmãos, um impedimento, mas Deus não. Ele quer que nós sejamos dele, que nós entregamos numa totalidade. E é isso que nós temos que entender, amados irmãos. E o tema a qual Deus colocou no meu coração através dessa mensagem é: os 10 requisitos para um obreiro aprovado por Deus. O primeiro requisito, amados irmãos, é uma conversão genuína. O que é uma conversão genuína? Não tem como nós se apresentarmos a Deus se nós não se converter verdadeiramente. Não tem como eu ser obreiro se realmente eu não se converter. Nós lembramos de uma conversa com Jesus, amados irmãos, em 1 João 3,3, quando ele estava conversando com um homem chamado Nicodemos, e ele disse: não tem como você entrar no reino de Deus se você não nascer novamente, nascer da água e do Espírito. Não tem como. É um requisito para o obreiro aprovado. Ele tem que se converter verdadeiramente. Porque se nós não se convertermos verdadeiramente, amados irmãos, nem o Espírito de Deus vai estar
sobre a nossa vida. Porque em nossas vidas nós temos que entender que há algumas condições. Quando nós olhamos, amados irmãos, para João, seu capítulo de número 14, e nós temos o versículo, o verso de número 15, a palavra do Senhor nos diz assim: se você me amar, já é um requisito, não é uma obrigação. Deus não está falando que você é obrigado a amar Ele ou não amar, Ele só está dizendo assim: se você me amar e obedecer aos meus mandamentos, aí eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará, ou Ele vai conceder um outro do hebraico, amados irmãos, é o Elos Paracleto. O Elos Paracleto, amados irmãos, que é esse Espírito que Deus está fazendo uma promessa. Ele tem os 3 atributos de Deus, e é o que habita em todo aquele que crê verdadeiramente. Você vai ter os 3 atributos de Deus. E amados irmãos, isso é muito forte, às vezes nós não entendemos isso. Há alguns requisitos, porque ele diz: se você me amar e obedecer aos meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, Ele vos dará, ou Ele vai conceder o Espírito Santo, o Espírito da verdade, a qual o mundo não conhece, mas vós o conhece, pois habita em vós e está em vós. Vai estar no obreiro, vai estar na obreira, vai estar em todo aquele que crê verdadeiramente. É o Espírito da verdade, a qual o mundo não conhece, mas você ainda o privilégio de conhecer, de andar com Ele, caminhar com Ele, falar com Ele, sentir Ele. E é isso que nós temos que entender. O primeiro requisito, amados irmãos, para que nós possamos ser um obreiro. E aquele que tem esse requisito, nós vamos lá para João, seu capítulo de número 16, e somente o verso de número 8, porque ele diz que, como o Espírito dele habita em nós, a primeira coisa que ele começa a fazer é convencer o homem do pecado, depois da justiça e depois do juízo. Então, aquele que tem o Espírito Santo verdadeiramente, amados irmãos, ele começa a nos convencer de algo. Não tem como eu ser um obreiro aprovado, amados irmãos, aonde eu roubio, aonde eu falo em língua, mas lá fora eu não dou bom exemplo. Lá fora eu sou aquele mau exemplo, o Espírito Santo não me convenceu. Mas esse Espírito Santo ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se ele não está te convencendo, é porque você está sendo convencido. Não é verdade? Porque é isso que nós temos que entender. Para que veio o Espírito Santo do Senhor sobre as nossas vidas? Para que nós entendemos, amados irmãos, assim como Ele quer que nós sejamos também. Assim como Ele tem poder, Ele quer que o poder dele se manifeste em mim e em você. Assim como Ele tem amor, Ele nos amou primeiro. E Ele só quer a retribuição daqueles que servem Ele em espírito e em verdade. Isso não é tão difícil, amados irmãos. É desafiador. É desafiador servir ao Senhor. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. É gratificante também. Não é verdade? É desafiador e também muito gratificante. Segundo requisito, tem que ter um chamado autêntico. Em Atos, no seu capítulo 13, versículo de número 2, você sabe que Paulo e Barnabé foram separados, mas quem escolheu ele foi o Espírito Santo. Não é verdade? E tem uma versão de Jeremias 1,5, ele diz que antes de eu ser gerado, Deus tinha me escolhido. Deus às vezes já escolheu muitos de nós, amados irmãos, ainda quando nós estávamos no ventre de nossas mães, e tem nos separado para uma grande obra, para um propósito. E todo aquele que foi chamado verdadeiramente, ele sente o peso do chamado, ele também reconhece a virtude do poder daquele que habita nele.
começar a trabalhar segundo o propósito de Deus, porque ele entende que ele tem um chamado. E a palavra de Deus diz que em Romanos 8:28 ele diz assim: todas as coisas, ele não está falando uma coisa ou outra não, o apóstolo Paulo já diz: todas as coisas cooperam para o bem de todo aquele que ama a Deus e anda segundo o seu propósito. Então, se você foi chamado, não desvie do seu propósito, anda no seu propósito, caminha no seu propósito, siga o seu propósito, deixe o dono do propósito ser o administrador da sua vida, porque ele sabe administrar da maneira dele. E quando nós entendemos isso, amados irmãos, nós começamos a ver o propósito de Deus, daquele que nos chamou, daquele que nos ama. E aquilo que ele tem proposto para nós é aquilo que o apóstolo Paulo diz em Romanos 12. Ele diz que quando nós entregarmos o nosso corpo como um sacrifício vivo, agradável ao Senhor, com o nosso culto racional, para que nós possamos experimentar aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável. Não tem como você experimentar algo de Deus que é perfeito, agradável e bom, se eu não acreditar na poderosa e inerrante palavra dele e caminhar com ele lado a lado. É relacionamento, é Deus de relacionamento, não é Deus de ficadinha não. Ele não quer ficar, porque quem quer ficar com você só para desviar você do seu caminho é o diabo. Mas Deus é Deus de aliança, é Deus de pacto, é Deus de propósito, é Deus de casamento. Foi assim que ele se apresentou, meus irmãos, como noivo, aquele que veio buscar a sua noiva, a igreja. E para isso nós precisamos ter muito óleo na botija, como Mateus 25. Nós temos que estar cheio do poder de Deus, que é o Espírito Santo. É o Espírito de Deus. Nós temos que sentir isso em nossas peles. Nós temos que ter a virtude dele caminhando sobre nós. Isso é verdade. Temos que ser verdadeiro. O ovelha aprovado por Deus, ele entende o seu chamado. Ele sabe exatamente quem o chamou. Ele vai caminhar segundo o propósito daquele que o chamou. Nós temos que entender isso. Terceira coisa, o homem de Deus ele ora. Lucas 5,16, Jesus retirava o orava. Ele orava todo mundo. Nós nem como vocês terem o Deus de Deus em coração. Tem gente que nem conhece o monte. Pastor, mas o monte tem diferença. Jesus sempre está no monte. Se tem diferença ou não? Eu só sei que os passos de Jesus, ele sempre está no monte. E quando ele descia de monte, algum milagre, prodígio, maravilha acontecia. Ele sempre retirava no meio da multidão. Eu só sei que quanto maior for o seu propósito, maior vai ser o seu relacionamento. Quanto maior for a sua busca, mais você vai encontrar Jesus verdadeiramente. Quanto maior for a sua dedicação, mais você vai chegar mais longe. Quanto maior for a sua luta por uma perseverança dentro do propósito de Deus, maior vai ser a sua vitória. É isso que nós temos que entender. Ser pessoa perseverante de propósito. E eu vou caminhar para frente porque não quero enfadar vocês. E também não quero tomar muito tempo, porque tem muitas coisas para nós fazer. Amém? Vai para o requisito. Fidelidade na palavra. É o versículo que nós lemos, né? Fidelidade na palavra. Porque, amados irmãos, quando nós olhamos o Salmo 119, 11, o salmista já vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração, para não pregar contra ti. Você sabe por que muitas vezes nós somos derrotados? Porque às vezes um vizinho da direita ou da esquerda fala algo com você e você não tem uma palavra de Deus, você tem uma palavra sua. Às vezes, amados irmãos, você está dentro de uma dificuldade, você não tem uma palavra de Deus para rebater Satanás. Você quer colocar o seu conhecimento, os seus atributos. Você quer colocar a sua intelectualidade humana. Você quer colocar o seu cérebro
para funcionar segundo a visão ótica do mundo, porque nós somos pessoas carnais. Mas quando nós entendemos que nós, através do poder de Deus e pelo Espírito, nós somos pessoas celestiais vivendo no corpo terreno. Você sabe por quê? Porque nós somos criaturas que nós vamos voltar para o nosso corpo. Então, amados irmãos, nós somos um espírito vivendo no corpo. E eu posso falar isso segundo a palavra de Deus. Você sabe por quê? Maior é aquele que vem de cima, o espírito vem do alto. Você, no teu corpo, pode viver 70, no máximo 80, no máximo 100, 100 algumas coisas de anos. Mas o seu espírito é eterno. Não é verdade? O apóstolo Paulo, amados irmãos, ele começa a falar na sua carta aos Coríntios. Quando ele chega, amados irmãos, no capítulo 15, no seu versículo, verso 53 a seguir, ele diz assim: é necessário que esse corpo corruptível se transforme no corpo incorruptível, e que a mortalidade seja revestida da imortalidade. Dois requisitos: é necessário. E é isso que nós temos que entender, amados irmãos. Porque quando o corpo corruptível se transformar no corpo incorruptível, e a mortalidade ela foi vencida pela imortalidade, o apóstolo Paulo diz: cadê os seus bilhões e a sua morte? Cadê a morte? E é isso que nós temos que entender, porque a morte é só um começo para aquele que realmente está em Cristo Jesus. A morte não pode assolar, não pode espantar, não pode deixar o crente deprimido. A enfermidade não pode ser um mal que venha tirar a sua paz, o seu sossego. Você sabe por quê? Porque aquele que habita em você, aquele que habita em mim, ele pode transformar qualquer situação. Você entendeu a diferença? Amados irmãos, e é isso que nós temos que entender. O nosso Deus, ele é poderosíssimo para mudar a vida de qualquer um de nós, em qualquer situação. Então não tem motivo de temer, não tem motivo de ficar preocupado. O quinto requisito, que eu vou andar mais rápido para nós terminar dentro do horário: um testemunho irrepreensível. 1 Timóteo, no seu capítulo 3 e no versículo de número 12: é necessário que o Cristo seja irrepreensível. Ele tem uma boa liderança, que ele seja marido de uma só mulher, que ele não seja dado a bebedice, que ele não seja mentiroso, não seja hipócrita, não seja descarado. Já vou fazer uma complementação deste versículo, não é verdade? Aqui eu estou fazendo estou conjecturando, estou fazendo uma conjectura daquilo que é verdade. Então, o bispo não pode ser caloteiro, sem vergonha, mentiroso, porque todos esses atributos é dado para Satanás. Não é verdade? O bispo não pode ser um cara cobiçador para os outros, porque ser irrepreensível é aquele que ele chega em qualquer lugar, ele caminha em qualquer lugar sem vergonha de chegar, de sair e alguém repreender ele ao motivo. Ou chamar a atenção dele porque ele deixou de fazer algo. Ser irrepreensível, amados irmãos, é nós andar de cabeça erguida em qualquer lugar que nós chegamos. E assim nós trazemos atributo para Deus. Porque se ele quer ver nós acabar com o reino do Senhor, é quando um pastor ou a obreira de alguma igreja cai em tentação. Porque eu nunca vi um povo para bater em crente, o crente bate pelo crente nunca viu. De vez que eles acolherem, fazer uma palavra de menção, ele já fala: ah lá, eu falei para você, diz que ele é crente, ah lá, era pastor. Ou seja, eles atingem primeiro o reino de Deus. E a gente começa a permitir a imagem do evangelho.
Ele não chega lá e fala, o Pedro, fulano, eu digo que isso não tem o Pedro, tá? Não posso citar o nome de ninguém. Mas ele já não vai diretamente ao ponto da pessoa, né? Ele vai falar, olha lá, diz que é crente, mas está fazendo isso. Ou seja, o crente é o quê? Cristo. Ou seja, ele atinge primeiro que Jesus, que pareceu na cruz pela humanidade. Então ele não tem consciência daquilo que ele está falando. Ele não atinge a pessoa. Por isso nós temos que ter muito cuidado quando nós recebemos uma unção. Quando nós vamos ali trabalhar para o reino de Deus, porque nós somos separados. Nasceu de Deus. Na antiguidade, aquele que era separado, se subisse no templo indignamente, muitas vezes, amados irmãos, ele era consumido. Nós temos que entender que servir a Deus, amados irmãos, não é de qualquer maneira que nós servimos ao Senhor. Há alguns requisitos, há a maneira certa de nós assim andar, segundo a palavra de Deus. O sexto requisito, amados irmãos, humildade e submissão. Primeira carta de Pedro, 1 Pedro 5,5 diz: Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça e virtude aos humildes. A palavra de Deus diz que todo aquele que assim só se exalta, no tempo certo ele abate. E todo aquele que se humilha debaixo das poderosas e potentes mãos do Senhor, no momento certo ele te exalta. E o que Deus quer falar conosco nessa noite? Porque tem muitas pessoas, amados irmãos, que ele acha que aceitar Jesus ou ter um cargo ministerial, uma carteirinha de presbítero, de pastor, de evangelista, né, ou de diácono é uma glória para ele. Aonde ele se colocou na posição de ser servo de Deus para servir ao reino do Altíssimo Deus, onde ele pode ser exaltado, sim, no tempo de Deus, exaltado. Mas muitas vezes não é isso que nós vemos. Nós vemos pessoas querendo subir no altar para ser um obstáculo, para ser reconhecido pelo homem, não é verdade? Para fazer carreira ministerial. Não existe carreira ministerial com Deus, amados irmãos. Você sabe por quê? Porque na última ceia, aquele que era o maior no reino de Deus foi lavar os pés dos seus discípulos. E aí ele disse que o maior é aquele que serve, porque aquele que é servido. E é isso que nós temos que entender, é a palavra de Deus. Eu não estou pregando nada novo, porque até o Espírito Santo nunca vai trazer uma menção nova do que aquela que já foi pregada ou que já foi revelada através da Escritura Sagrada. Mas ele traz um tempo de exortação à igreja, para que nós possamos voltar a sentir a presença de Deus, para que os milagres e os prodígios que acontecia no passado venham acontecer nos dias presentes. Nós precisamos voltar para a palavra de Deus inerrante, acreditar que o mesmo Deus de outrora, dos nossos pais da fé, Ele é poderoso para salvar, para transformar, para assim erguer e levantar aquele que está caído. Ele é poderoso, amados irmãos, para tirar qualquer um do lavaçal do pecado da destruição eterna e colocar em posição de príncipe e princesa para uma grande glória. Mas assim precisa ser o tempo dele, a escolha dele, da maneira dele, do jeito que ele trabalha, seguindo um caminho, numa estrada a qual ele já tem preparado para mim e para você. Não querendo chegar atrapalhado, não querendo colocar pedra no caminho para que o nosso irmão caia, para que nós sejamos exaltados, mas sim espera que no tempo certo Deus vai exaltar cada um segundo aquele que ele tem proposto no céu. Porque toda honra que é verdadeira, ela tem que vir do céu. E é isso que nós temos que entender. Amém? Então espera o tempo de Deus. Não chegou ainda. Continuando quase 100 anos, mas Deus não sabe. Espera o tempo de Deus. Ah, não aconteceu, pastor, está demorando. Ora mais, jejua mais, busque mais a presença do Senhor. Amém? Sétimo requisito: amor pelas almas. Amados irmãos, se nós não pregar o Evangelho para resgatar a alma, em vão, nós vamos fugir. Em vão. Chamado se a pessoa não entender que
o chamado dele aqui na terra é alcançar as almas. Em vão, amados irmãos, nós estamos. Porque a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo todo. Então nós temos que evangelizar, nós temos que buscar, nós temos que amar, nós temos que abraçar, nós temos que ser mais unidos, nós temos que ter mais comunhão, nós temos que ter mais compaixão, nós temos que buscar mais a harmonia entre família e eclesiástica. E aí, amados irmãos, quando nós entendemos isso, a única coisa que nós temos que ter é o fruto. Na verdade, porque eu não vi ninguém plantar algo numa terra boa como colher. Se a semente é boa, o que é a semente de Deus? A semente é maravilhosa. A semente é a palavra de Deus. Ela não tem defeito, ela é perfeita, porque perfeito é aquele que o fez. A palavra de Deus é o verbo encarnado. Não tem imperfeição. Agora ela precisa sim encontrar a terra boa, que é o coração do homem. Quando ela encontrar essa terra boa, meus irmãos, vai dar algo extraordinário. Pensa bem, vamos fazer uma conjectura. Terra boa, né? A semente maravilhosa entrando na terra boa, né? Aí você vai e rega com as suas lágrimas de oração, né? Aí você vai lá para aquecer mais um pouco, amados irmãos. Você coloca os termos do jejum, mortificando a carne. Aí, amados irmãos, para essa explosão ser maior ainda, você faz aquilo que o apóstolo Paulo nos ensinou em Romanos, no seu capítulo 1, e no verso 17: o cidadão do céu, agora ele vive de fé em fé, e de glória em glória. Nós vamos vencer todas as batalhas. Aí nós vamos lá para a explosão. O inferno será abalado e o nome de Jesus será glorificado. É isso que nós temos que entender. Quando o nome não é de Deus, cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, aonde ele chega, Satanás tem que bater em retirada. Nada tem que acontecer. Porque o nome de Jesus tem que ser glorificado através da minha vida e através da sua vida. O hino de Jesus, de Marcos 16:15, ele diz: e por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e foi batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Mas os sinais acompanharão aqueles que crêem. Em meu nome vocês serão expulsados. Em meu nome vocês vão fazer milagre, para que o Pai seja glorificado no Filho. Vai acontecer uma explosão de milagre, de prodígio, de maravilha, porque a palavra de Deus genuína está sendo pregada, e não somente pregada, ela está sendo vivida pelos que realmente creem na palavra de Deus. Não é só eu pregar, eu viver também a palavra de Deus. E quando eu entendo isso, amados irmãos, nós começamos a viver o avivamento. Pode começar por você. Às vezes nós ficamos esperando que o avivamento venha nas próximas gerações. Às vezes nós ficamos esperando que o avivamento vai vir, né? Como nós ouvimos um louvor muito eloquente, muito espiritual, e muitas vezes nós entendemos que o avivamento sai do coração de Deus para o coração do homem. E ali, amados irmãos, há um reboliço como Ezequiel 17. E a leitura de que não tem vida começa a ser gerada. E ali, amados irmãos, nós começamos a vivenciar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é perfeito. Porque perfeito é aquele que ele chamou, poderoso é aquele que nos ungiu. E nós sabemos que nós dele, nós podemos todas as coisas, como Filipenses 4:13. Em dele nós podemos todas as coisas. Amém? Já vamos partir para finalizar. Nome: disposição para servir. Marcos 10:40 diz: veio para servir
ministério, no seu chamado, em vão você foi chamado. Se você não entender que Deus conta com você, por isso que Ele te chamou, você chama alguém por nada? Você chama alguém para nada? Se Deus te chamou, amados irmãos, é porque Ele confiou em você. E se Ele confiou em você assim como confiou em mim, nós temos que dar fruto. E o fruto vem através de uma perseverança, de uma busca sem separar. Eu amo citar no versículo que está escrito. Eu já falei para os amados irmãos. A carta aos Hebreus, no seu capítulo 10. E somente o verso de número 16. A palavra de Deus diz assim: pense